Ver se a gente conseguiu voltar. Povo amado, cadê vocês? Deixa eu ver. Internet aqui que não tá boa. Boa tarde, voltamos. Agora conseguimos voltar, hein? Como é que vocês estão? Agora a gente tentou entrar e caiu a live, né? Tô procurando aqui uma coisa pra gente botar o telefone aqui. Deixa eu ver. Olha, parece que vai dar certo. Parece que deu certo essa gambiarra. Olá, Raquel, Gabi, Casa do Bem. Oh, meu sonho é receber uma carta. O JR. Frio, já que falou que tá frio. Aqui em Brasília vai começar uma época fria também, né? Porque a gente tá na época da seca, agora vai começar a época fria. Maio, fala um oi para Charqueada, o Bajara do Ceará, tanta gente boa de tanto lugar bom. Então a gente vai entrar na época do frio. Hoje eu tava pensando, né? Fui ali, ó, dar uma pintadinha nos brancos para chegar no congelde mais arrumadinha, porque em Recife não deu tempo nem pintar os brancos do cabelo. Fui do jeito que tava. Então, primeiro quero agradecer muito a Recife. Vocês viram que nós conseguimos arrecadar 12 toneladas de alimento, que vão ajudar demais as famílias do Natal do Sertão. Então, eu quero agradecer ao Centro Espírita Irmã Gertrudes, quero agradecer a Rafael Papa, ao Padre Fábio Marinho, a todos os cantores que estiveram lá. Eu quero agradecer principalmente aos trabalhadores do Grupo Fraternidade de Luz, ao Pai Ebert e aos trabalhadores do Centro Espírita Irmã Gertrudes. Quero dizer para esses voluntários que ficaram lá de 5 horas da manhã até fechar, até a última cadeira ser colocado no lugar, que são vocês, na realidade, que fazem o evento acontecer. São os braços de vocês que fazem a caridade brotar. Então eu quero dedicar esse evento a vocês, a todos os voluntários que trabalharam desde a manhã até a noite para esse evento acontecer. Porque quando a gente chega lá, já está tudo montado, tudo certo, tudo organizado. Então eu quero agradecer demais mesmo a esses voluntários, tanto do Grupo Fraternidade de Luz como do Centro Espírita Irmã Gertrudes. São muitos, né? E às vezes a gente agradece só aos palestrantes, agradece aos músicos e esquece que é esse povo que faz o evento acontecer. Então, muito obrigada aos voluntários. E foram 12 toneladas, 800 kits de higiene, vocês atenderam o meu pedido. E logo depois também, uma parte desses kits de higiene foram para o presentinho do Dia das Mães, das vovós, lá do centro do Irmã Gertrudes, o que eu fiquei muito feliz também. Teve muito brinquedo, então eu quero agradecer. É claro que ainda tem um caminho pela frente, né, de arrecadação e tudo mais, mas vocês fizeram um evento lindíssimo. O coração de vocês, a alegria de vocês, a força de vocês fizeram o evento acontecer. E quando eu falo em evento, as pessoas dizem, mas como pode, né, ser chamado de evento, uma sessão espírita? É um evento para Jesus. Às vezes a gente faz tanto evento para a gente mesmo, né, a gente comemora aniversário, a gente recebe homenagens, e por que não fazer um evento para Jesus? Então eu considero sim um grande evento para Jesus. Vocês viram os meus irmãos do Grupo Fraternidade de Luz tocando os tambores, né, os ogãs, a gira acontecendo, todo mundo exatamente lá. É verdade, Jaqueline, é a Suane, a moça que passa. Ela é muito trabalhadora lá no Centro Espírita Irmã Gertrudes. Filma tudo, faz as brincadeiras. Eu falei para ela que ela é uma das minhas fontes inspiradoras também, né, do Irmã Gertrudes, de ir lá e tudo e fazer acontecer. Eu gosto muito dela também. Então você vê que foi um evento que juntou todas as fés, todas as religiões, que juntou pessoas para o bem. Ali não era por uma religião, né? Ali não era por uma doutrina, ali era pela caridade, pelo amor ao próximo, falando de amor, né? E fazendo a caridade, fazendo o amor em ação, que é o quê?
A caridade. Então foi um evento maravilhoso. Eu também, por mim, faria todo final de semana. Preenche o coração da gente, né? Ó, meu cafezinho aqui, ó. Eu também tenho uma máquina de café que eu trouxe pra cá, né, gente? Que se eu ficar sem meu café, eu vou endoido. Aí não, tem que tomar café. Yara, Juazeiro do Norte, no Ceará, a gente tá programando aí, os organizadores estão programando, tá? Ainda pra esse ano também. Vou te abraçar amanhã em Uberlândia. Pois é. Tava falando pra vocês que eu corri pra pintar os brancos aqui do cabelo, porque tem congelde. O congelde começa amanhã e vai até domingo. Eu estou amanhã à noite, a partir das 6 horas na programação, e estarei no domingo de manhã, junto com Eduardo Gibelli, né? Fazendo junto minha passagem pelo congelde junto com o Dudu amanhã também, no domingo. Então, pessoal da região, pessoal que quiser ir, que não seja da região, congelde amanhã. Façam a inscrição no Instagram do Congelde, tá bom? Instagram do Congelde. Eu já tô bem ansiosa, eu gosto muito de voltar em Uberlândia também. É um lugar que eu gosto muito, de um povo muito, né? Não vou nem dizer pra vocês que a comida lá é maravilhosa também, né? As galinhadas que eles fazem, é tudo muito gostoso lá. O pessoal muito, muito, muito afetivo, recebe muito bem. Então, também estou muito ansiosa pelo Congelde. Eu acho, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Toda vez que eu topo ir a algum lugar, que eu topo fazer um evento, né, espírita, eu fico ansiosa porque eu só vou onde eu acredito que eu possa acrescentar, que eu possa somar alguma coisa, mas não somente isso, onde eu também possa aprender. Eu vou em busca de situações em que eu possa também aprender. Muitas vezes são com os palestrantes, com as pessoas que estão lá, e na maior parte das vezes é com o público, é com a história de vocês, é com a força de vocês, né? É com tudo isso. Só vi agora, vou voltar para a sala de aula. Oh, meu Deus, será que é professor ou está estudando? Itaipuaçu, Maricá, Fortaleza, Ceará, Rio de Janeiro. Olha, tem programação também. Elcione, Goiânia, te amo. Eu também amo muito Goiânia, viu? Esse ano ainda volto em Goiânia para fazer mais alguns municípios lá também. Já estamos aí articulando, tá bom? Dona Leidinha, saudade da senhora, da Elô. Ixi, ó, Lucy tá longe, Lucy tá em Londres. Muito bom. Então, assim, eu só vou para evento que eu acredite que eu vá aprender alguma coisa também, né? Porque a gente acrescenta muito pouco. Vocês é que nos ensinam muito, apesar de acharem que palestrante vai lá para ensinar. Não. A gente vai para receber amor, a gente vai para doar amor e a gente sai de lá com um aprendizado do tamanho do mundo. Do tamanho do mundo. Então, assim, é isso, é onde a gente aprende, é onde a gente se trata, é onde a gente compartilha, e é por isso que eu topo fazer, vou, né? Então, assim, amanhã tem Congelde em Uberlândia, e eu vou aguardar vocês que puderem ir, quem não puder, eles vão transmitir também no ao vivo, viu? Ei, Vaninha é do Crato, eu estudei no Pequeno Príncipe, Vaninha, eu acho que ainda existe esse colégio aí, não existe? Vamos ver. São Paulo eu tenho agosto, viu? Carla de Recife, Pernambuco, te amo demais, eu amo Recife, Pernambuco demais, viu? Ó, Sayuri, Japão. Ó, Japão. Muito bem. Ó, primeiro, antes da gente começar a nossa conversa, eu vou conversar de onde eu parei, porque é muito interessante. Eu quero pedir a ajuda de vocês, como sempre, para que a gente possa pagar as nossas 2 próximas e principais, são 3 próximas, aliás, e principais contas. Eu preciso pagar o
Vodeja, que são 8.000 reais dos 2 asilos que a gente ajuda, e eu preciso pagar o empréstimo, que vocês sabem que quando a gente comprou a casa, quando a gente comprou o lote, a gente teve que pegar um empréstimo para poder completar, né? Um empréstimo de quase 500.000 reais para poder completar o dinheiro para que a gente pudesse comprar. E esse empréstimo foi feito, inclusive, no nome do Everton, né? Do dirigente. E então é muito importante sempre honrar, porque já desconta direto do salário dele. E é muito ruim, né? Muito ruim atrasar e tudo mais. E a terceira conta são as cestas do pessoal do Ceará, desde a Casa Daniel Muniz, como também no Jati, tanto o Centro Espírita como o pessoal que recebe. Então, eu vim pedir a ajuda de vocês, compartilhem os nossos posts, compartilhem, né, os nossos programas, compartilhem tudo isso e mostrem para as pessoas que é de verdade, que realmente acontece, que saem as doações, porque eu resolvo vir sempre na internet mostrar o que a gente tem para pagar para vocês entenderem, né, como é que funciona. Tem conta todos os dias na Casa da Caridade, a gente trabalha por dia, então eu hoje resolvi pedir, porque nessa semana que entra agora já vencem essas 3 contas, são as cestas do Ceará, da Casa Daniel Muniz, como também do Jati, como também do Centro Espírita. E são o Vodeja, que é de um tudo para os 2 asilos aqui do DF, né? Casa de Idoso Amor à Vida e São Camilo Lesles, né? Que a gente ajuda de tudo que eles precisam. E também o empréstimo. Então, são essas 3 contas que a gente precisa pagar. E são as mais altas agora por hora, né? Porque as pensões a gente paga no início do mês, bem no início do mês. Essas também são as maiores. As clínicas a gente já pagou também. Então, é isso que eu venho pedir também para vocês. Nos ajudem a pagar, a honrar essas contas da semana que vem. Sabe por quê? Antigamente eu tinha muita vergonha de pedir, tinha muita vergonha, ficava tentando fazer os meus contatos pessoalmente. Eu tenho muitos amigos que ajudam, então eu estou sempre pedindo a eles também. Mas com o tempo, eu aprendi, sabe, que nós estamos aqui por um propósito, né? Quase 700 mil ou 700 mil, não sei se já atingiu ou não, mas somos quase 700 mil pessoas aqui no Instagram, 700 mil corações, vídeos, né? São 700 mil espíritos buscando atuar para o bem, E essa é a nossa oportunidade, porque muitas vezes nós buscamos como ajudar e nós não sabemos como ajudar, ou nós não dispomos de tempo, ou nós não queremos ir lá. Então essa é uma forma, ajudando ONGs e casas de caridade e igrejas que forem sérias, que realmente pratiquem a caridade. Então hoje em dia eu não tenho mais vergonha de pedir, sei que peço muito, mas isso faz parte, né? Faz parte porque muitas vezes a gente gasta dinheiro com coisas tão irrelevantes, não é? Você se pega ali gastando dinheiro com algo que você nem vai precisar ou com algo que você tem muito. Então, é uma forma, é uma oportunidade. E eu sei que essas 700 mil espíritos e corações, nós estamos juntos por um motivo. E esse é o principal motivo. Eu não sou artista, eu não sou influencer, né? Eu não tenho interesse. Eu não vejo a quantidade de seguidores. Quando ela me pediu até para fazer o vídeo, eu fico muito feliz, claro, porque eu vejo que quanto mais aumenta os seguidores da casa, mais parceiros nós temos na caridade, mais parceiros nós temos para o bem, mais pessoas estão buscando a evolução. Quando você chega a buscar um Instagram como o nosso, um trabalho como o meu e de outros médios da casa também, quando você vem buscar esse trabalho, é porque você veio ou por uma dor que você passou, né, e está havendo apoio, ou porque você está buscando também
uma evolução, um consolo, um refrigério. Então eu fico feliz de atingirmos tantas pessoas, mas por conta espiritual e da caridade. Porque você vê que aí a gente se une para o bem e nós ficamos mais fortes contra o mal. Quanto mais gente tem no Instagram que propaga o bem, mais forte nós ficamos contra o mal. E a gente não ataca o mal, porque senão a gente acaba se tornando igual a eles. A gente retribui com amor. Então, quanto mais pessoas juntas, buscando melhorar, buscando ajudar, buscando fazer a caridade, buscando fazer o bem, menos espaço nós damos para o mal. Menos tempo nós perdemos para a violência, para a fofoca, para as coisas fúteis, para as coisas inúteis. Então, sim, eu fico muito feliz atingindo a marca aí de 700 mil corações, 700 mil espíritos, né? Online aí, um beijo, meu amor. É dando que se recebe, segundo Chiquinho de Assis, é verdade. Então, eu fico sim muito feliz, não por Mayra, como eu disse para vocês, eu não sou artista, eu não sou nada disso, eu não tenho nem talento para isso, mas pela Casa da Caridade, pelo trabalho, tudo é feito por ela e para ela. Tudo é feito por ela e para ela. Porque a gente, não é só porque eu fundei, mas todos os voluntários que estão lá dentro, todas as pessoas que recebem também a ajuda, tudo isso conseguem ver o tamanho da grandeza, né? Da grandeza dos trabalhos da caridade. Às vezes a gente pensa assim, mas o que é uma cesta básica, o que é uma roupa, o que é um alimento, o que é uma lembrancinha, o que é um botijão de gás, não sei o que. Mas a gente pensa na condição que a gente tem. Ou seja, uma cesta básica para mim, tá bom, não pode não parecer muita coisa, mas para aquelas pessoas que precisam se alimentar e que não têm, é muita coisa. É muita coisa. Fora que a Casa da Caridade foi criada para amar, para dar amor. É claro que nós temos os nossos erros, é claro que de vez em quando tem que fazer um ajustezinho, os ajustes finos, como diz o Daniel, porque nós também somos pessoas ali que estamos em processo também. Às vezes a gente não vai agradar, às vezes a gente vai errar, mas tenho uma absoluta certeza que tanto eu quanto os voluntários, todos os voluntários da casa, a gente sabe que nós podemos errar, mas nós temos vontade de acertar. E nós vamos sempre corrigir, sempre vamos buscar corrigir os nossos erros. Então, quando você fala de caridade, quando você fala de espiritismo, tem que ir muito além do que só falar, tem que colocar em ação. Muitas vezes, né, muitas vezes a gente fala assim, olha, mas eu não tenho dinheiro, é verdade, mas você tem como ajudar, você tem como compartilhar, você tem como falar dos projetos, você tem como orar, tudo isso, né? Tudo isso. E muitas pessoas estão necessitadas nesse momento. Às vezes a gente não sai, né? A gente não sai do nosso quintal para ver ali. A gente não sai da nossa casa. A gente não abre a porta da casa e sai para ver. Às vezes está no nosso quintal e você não vê, você não enxerga. Você não consegue enxergar que existem muitas pessoas precisando de você. O que você acha que é pouco, para elas é um verdadeiro tesouro. Então, eu acho que o importante desses trabalhos e do crescimento desse trabalho na internet é essa. E o sentimento de que a gente está combatendo o mal, a maldade, a violência da nossa forma, fazendo o bem crescer. Existem algumas hipóteses de se combater o mal, mas nenhuma é melhor do que fazer o amor crescer. O mal só nasce quando a gente faz o quê? A gente dá espaço, o bem cede espaço. Então, é esse tipo de página, esse tipo de situação que a gente deve fazer crescer. E nós somos todos responsáveis por isso. O que é que você está consumindo na internet? O que é que essa situação que você consome está engrandecendo você enquanto espírito? O quanto isso está te tornando uma pessoa melhor? O quanto isso está te dando paz? Ou o quanto isso está tirando sua paz?
O consumo na nossa vida, ele é discricionário e somos nós que decidimos. Então é muito, mas é muito importante mesmo que a gente possa ter a sensibilidade de consumir coisas boas. Se tem uma coisa, o Theo tá dodói. Mas olha só, uma coisa que eu ouvi naquela live com a Luísa Mandela, né? A gente estava falando sobre letramento racial. Um exemplo que ela deu, que é muito importante. Veja quantas páginas de amigos, né? Que estão criando, que estão formando empresas, pequenas empresas, e enfim, coisas que você apoia. Quantas vezes você deixa de comprar numa pequena empresa de um amigo, de uma pessoa ali empreendedora que está tentando, né, conseguir o seu espaço para comprar. Oi, Claudinha, mãe do Dudu, um beijo, querida, saudades também. Quantas vezes você deixa de comprar de uma pessoa ali, de um pequeno empreendedor, de alguém que você conhece, para comprar de alguém de fora? Então, a gente muitas vezes esquece que a caridade começa ali de casa também. A gente precisa nos reeducar em muitas coisas. A gente precisa se reeducar porque faz parte do processo. Nós estamos aqui para nos reeducar. Essa fala dela me pegou muito profundamente naquele dia, né? Me pegou muito profundamente nesse ponto. Inclusive, na verdade, particularmente para mim. Quantas vezes a gente deixa de ajudar uma pessoa amiga? Quantas vezes você adquire o conhecimento dessa pessoa amiga, mas o produto dela você não compra? Não é verdade? Isso é muito, muito importante. Essa fala dela me pegou muito profundamente. Outra fala dela que me pegou é ela falar que muitas vezes nós temos um mecanismo de defesa daquilo que nós fomos orientados uma vida inteira. Daquilo que nós fomos, assim, obstinados a acreditar. E às vezes a gente cria mecanismo de defesa para nos defender daquilo que nos machuca. Vou dar um exemplo para vocês. Quantas vezes nós, nordestinos, nós brincamos com a nossa condição para evitar que outras pessoas brinquem primeiro como um movimento de defesa, e eu nunca tinha percebido isso. Eu nunca tinha percebido o quanto a gente faz isso. A gente leva para o humor para poder ter um protótipo de defesa, né? E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, aquela live me fez pensar nisso. E isso acontece também nessa questão de caridade. Às vezes a gente imagina que nada acontece para fora da nossa porta. O nosso mundo tá azul, o nosso mundo tá bom, o nosso mundo tá tudo certo. Às vezes você tá bem, né? Você tá bem financeiramente. Às vezes você tá assim, bem na questão familiar. Então, nesse momento, você não consegue lembrar das pessoas que não estão bem. Nesse momento, a sua geladeira está cheia, você não consegue lembrar que alguém não almoçou. Você não consegue lembrar que alguém pode não estar dormindo por contas, né? Por contas que eu digo dívidas, né? Em Ceará a gente chama muito isso de conta, pagar as contas. Então, por dívidas. Muitas pessoas se suicidam por condições que infelizmente às vezes não recebem ajuda. Então a caridade parte muito para esse princípio. Então, quando eu vejo o Instagram crescendo, quando eu vejo as pessoas se unindo em prol do outro, eu vejo que esse é o caminho. Nós estamos numa era cada vez mais digital. Nós estamos numa era em que o coração está esfriando e os dedos esquentando, né? Sempre em internet, sempre em celular, sempre em tela, e consumindo coisas que não acrescentam, consumindo situações que nos influenciam. Eu sei que tem um velho ditado que diz que ninguém influencia ninguém. Eu não concordo com isso. Nós somos altamente influenciados.
Somos influenciadores e altamente influenciados. Não é à toa que uma determinada roupa entra na moda. Não é à toa que um determinado perfume entra na moda, que uma determinada marca. Não é à toa, é porque nós somos totalmente influenciados. Nós chegamos a consumir coisas que nós nem gostamos, mas está todo mundo consumindo. Então nós somos sim influenciados. E o que a gente vê na internet, o que a gente pratica na internet é também o que vai ser praticado no nosso dia a dia de forma normal. É claro que a gente não vai poder fugir, e nem ninguém quer fugir da tecnologia, ela faz parte de um processo que tem que acontecer. Mas nós não podemos, né, desumanizar as relações humanas. Nós não podemos tratar pessoas como máquinas e máquinas como pessoas. Eu não posso viver a minha vida a fazer amigos no Instagram, amigos no Facebook, amigos não sei aonde. Converso todos os dias com as pessoas no WhatsApp, mas quando nós marcamos um encontro, eu não posso comparecer a esse encontro. É esse tipo de relação que não testa a nossa evolução. Por quê? Porque o viver em sociedade é um verdadeiro teste evolutivo. Para saber se você consegue viver com as diferenças, para saber se você consegue lidar com aquilo que muitas vezes diverge de você. Por que é que a gente muitas vezes pensa sobre isso assim, olha, não, eu gosto mais dos animais do que dos humanos. Tem esse ditado, e é um ditado muito errado, porque não é isso que você está querendo dizer. Não é isso. Você não está querendo dizer que você gosta mais dos animais do que dos humanos, não. Você está querendo dizer é que a humanidade está muito difícil e os animaizinhos, como criações comparadas aos anjos, eles vêm por missão, então eles te entregam amor, carinho, eles cumprem a sua missão. Não é que você ame mais a eles, é que você sabe que eles não vão divergir de você. Você não vai travar uma briga com um cachorrinho por uma situação que você quer e ele não quer. Ele vai te obedecer. Então, por que a gente não acha o tratamento com os animais mais fáceis do que com os humanos? Porque o humano não vai aceitar tudo que você quiser, não vai ouvir tudo que você disser e ficar calado. Então, esse é o núcleo de convivência que testa a evolução. O nosso animalzinho, o nosso amiguinho, ele veio com a missão e ele faz muitas vezes o que você quer. Tanto é que uns tipos de animais a gente conseguiu domestificar e outros não. E a gente não coloca dentro de casa aquele que não é domestificado. É ou não é? O que acontece quando um animal ataca um ser humano? Na sinceridade de vocês, o que acontece? Ele não fez nada de errado. O instinto dele, a pessoa fez alguma coisa que para ele é um ato de ataque e para ela não era, mas para ele era. Ou seja, tem tipo de animaizinhos que a gente não pode pegar nas patinhas, porque eles não entendem aquilo ali como algo. Ou então fica brincando com o focinho dele muitas vezes, ou com brincadeiras que eles não conseguem compreender. Aí eles atacam você, a primeira coisa que se começa a pensar é em sacrificar o animal. É ou não é? É. Com o humano, a gente não pensa nisso. A gente não... fulano divergiu de mim, fulano veio pra cima de mim, fulano eu vou matar. Não, porque isso seria totalmente irracional. Seria totalmente. Fugiria de todos os princípios cristãos, fugiria da nossa inteligência. Então, não é que você ama mais os animais, é que lidar com os animaizinhos realmente é muito mais fácil. Mas veja, será que se a gente desse para os animaizinhos meia hora para eles falarem tudo que eles quiserem para as pessoas, né? Que eles convivem, o que será que a gente ia escutar? Já pararam para pensar nisso? Às vezes eu paro para pensar. Eu vejo tantas pessoas que quando acontece uma coisa feliz, você não chega em casa chamando, né? Chica, vem cá, Chica, você não sabe, eu passei num concurso, não.
Agora, quando você chega triste, ai, Chica, vem cá, você vai chorar para ele. Ele acaba sendo ali um terapeuta seu, um momento ali que você coloca nele, tudo aquilo que você está sentindo, né? A tristeza, você coloca nele. E ele ali, pegando tudo aquilo para tratar. O que será que eles nos diriam, né? O que será que eles nos diriam? Então, é a gente pensar no correto, né? Os animais têm a missão deles muito amorosa. Os humanos, não, tem que se estabelecer, tem que conviver, tem que muitas vezes se entrosar. Muitas vezes não cabe um quebra-cabeça no outro, aí você vai procurar um outro quebra-cabeça. Mas a gente precisa atuar nessa convivência, né? A gente precisa atuar nessa convivência. E a internet tirou muito isso. Por quê? Ah, não concordei com você, eu te bloqueio e adeus. Claro que alguns bloqueios são essenciais para a saúde mental. Eu sou dessas. Eu não fico de forma nenhuma sofrendo com pessoas que queiram ali só jogar seu lixo em mim. Não, a gente tem que pensar, né, na nossa saúde mental também. Então tem essa bondade, mas também a gente precisa pensar que é verdade, eles são mesmo. Eu tiro muito pela Chica, né? E quando a gente vai viajar agora para os eventos, eles percebem tanto as coisas que a Chica não pode ver uma mala, tadinha. Porque ela já sabe o que é que significa aquela mala ali, né? Ela sabe que significa que eu tô indo de novo. Então, eles recebem uma carga energética nossa muito grande. A gente não compreende, mas eles recebem mesmo essa carga, né? E onde eu moro tem muitos bichinhos, né? Porque é uma área muito verde, ainda com muitas árvores, com muita mata. Então tem as araras durante a tarde, tem de tudo, tatu, até capivara, tem tudo. E você vê como é bela a natureza. A natureza não precisa de muita coisa para ficar bonita, a natureza não precisa que a gente aceite, ela simplesmente segue seu curso. Os humanos não. Então a gente precisa deixar de humanizar, né, as máquinas, porque aí a gente está o quê? Desumanizando as pessoas. Mayra, mas é muito difícil, As relações são muito difíceis, principalmente porque não existe ninguém fácil. Nem eu, nem você, nem quem você vai encontrar. O que você vai poder decidir é qual o difícil que vale a pena. Qual o difícil que te engrandece. Qual o difícil que te transborda. Esse sim, você vai decidir se vale a pena ou não. Agora, de dificuldade, somos todos difíceis, né? Somos todos difíceis. Quero responder a uma internauta que ela está colocando as mensagens que eu acho importante. Ela disse que o marido dela se suicidou e ela está se sentindo muito culpada porque ela não conseguiu impedir. Primeiro eu quero te dizer que as pessoas que praticam, né, autoextermínio, elas são vítimas disso. Elas são vítimas. Vítimas de uma sociedade que não perdoa deslizes. Vítimas de uma sociedade que quer moldar as pessoas ao seu próprio modelo e exemplo. Vítimas de nós, enquanto humanidade, que achamos que existem brincadeiras bobas sobre o corpo, sobre o cabelo, sobre o trabalho, sobre a orientação sexual, sobre a cor das pessoas. Vítima da nossa estupidez religiosa, e aí eu me coloco junto, sabe por quê? Aquela estupidez de saber a Bíblia de cor, Allan Kardec, ou sei lá quantas mil doutrinas, saber fazer uma palestra, ou saber fazer na internet, mas o dia a dia não é assim, a ação não é assim. Então são vítimas do comportamento humano, principalmente daqueles que não desejam a mudança. Então, você se culpar não é o caminho a seguir. Nós precisamos sempre falar sobre esse assunto, falar como as doenças são físicas. Depressão é doença física, gente. Depressão
Não é doença espiritual. Depressão é doença física. Ah, Mayra, mas tem fundo espiritual. Tem, porque toda doença tem fundo espiritual, mas é uma doença física. Precisa ser tratado fisicamente também. Precisa de remédio. Precisa de médico, de psiquiatra, de psicólogo, de psicanalista, de terapeuta, do que te fizer bem. Precisa ser tratado e não pode ser substituído por outra coisa. Você pode fazer o tratamento físico, o tratamento espiritual e o tratamento mental, tranquilamente, os três juntos, sem problema nenhum. Mas procure a medicina também, porque muitos dos nossos problemas são biológicos. Então, tem uma falta de vitamina, tem uma falta ali de um hormônio, enfim. E só a medicina pode ajudar nessa parte. E continue buscando o espiritual, porque os espíritos atuam ajudando o espírito a buscar a sua autocura. E aí você ganha força, você ganha paz, você ganha tranquilidade para fazer o tratamento físico também. Nós precisamos ter toda essa orientação. Agora, acho que é Márcia o nome dela, Márcia. Na nossa vida, nós temos um sentimento às vezes de posse, e algumas vezes nós temos um sentimento de que nós temos condições de mudar as coisas, mudar as pessoas. E isso não existe, a gente não consegue mudar ninguém. Talvez o nosso exemplo consiga, mas as nossas palavras não. Uma pessoa que já chega nesse nível, ela não tem como outra impedir, a não ser que ela mesmo queira. Você não tinha como impedir. Eu, Mayra, não acredito em nenhum momento de morte que seja no tempo errado. Não, sem permissão de Deus. Eu não acredito, porque nós temos vários exemplos de pessoas que tentaram e nunca conseguiram, graças a Deus. Mas não é a culpa que vai te fazer caminhar dentro dessa jornada. Primeiro é aceitar que aconteceu. Segundo é não ter vergonha disso. Cada pessoa também tem a sua escolha. E ele terá a oportunidade de resgatar, terá a oportunidade de evoluir. Mas você, enquanto pessoa que passou por isso, pode ajudar muita gente que também esteja passando, sabe por quê? Tem muita família passando por isso, passando com pessoas depressivas, com pessoas que fizeram esse movimento, infelizmente, e precisam de um apoio, de um auxílio, de um conselho que seja, de uma força. Então é preciso que nós, enquanto humanos, irmãos, façamos muito mais do que apontar dedos, do que usar a religião do medo para acusar ou para defender. É preciso que a gente mude. Esse índice de desistência, né, de autoextermínio, só vai diminuir quando nós mudarmos, quando nós começarmos a falar das coisas abertamente, quando nós tivermos na nossa cabeça que tudo que nós fizermos pelo outro, dando certo ou não, foi com amor, foi para o bem. Procurar ser alguém melhor para as pessoas, para que alguém lembre de você e fale: aquela menina passou na minha vida, aquele rapaz passou na minha vida e deixou coisas boas, deixou perfume por onde passou. Fora isso é sempre uma discussão religiosa de pessoas que não são Deus, né? De pessoas que não são Deus, de pessoas que não são capazes de julgar, porque nem Deus julga. As pessoas não são capazes de julgar ninguém. E muitas vezes essas pessoas que julgam não são os melhores exemplos, mas escondem. Fora isso, fora essa busca, né? Fora essa busca na nossa melhora, o que a gente tem muito é esse índice de soberba de achar que tudo sabe. Todo mundo é capaz de pensar nisso uma hora ou outra. Não, Mayra, eu não sou não. Tá no ser humano, qualquer um é capaz. O que a gente faz é lutar todos os dias para ser cada vez melhor, para buscar cada vez mais um caminho correto, justo, né? Espiritual. Mas apontar o dedo não te torna melhor. Apontar o dedo não te torna mais evoluído.
Apontar o dedo ou te torna mais soberbo ou te torna mais enganado. Nós somos uma eterna construção. E se a gente perder tempo construindo a vida alheia, o espírito alheio, o nosso fica para trás. Já é tão difícil a gente julgar os nossos próprios atos. Já é tão difícil a gente se melhorar enquanto pessoa. Não percam esse tempo. Se você puder ajudar alguém, ajude, abrace, beije, ame, oferte seu tempo, seu amor, seu cuidado. Mas se for para julgar, vamos deixar cada um ser o seu próprio juiz, não é? Que já é muito. Então, por favor, nos ajudem com essas 3 contas próximas, com as cestas básicas. Nós vamos ficar muito felizes. E amanhã a gente se vê no Congelde, em Uberlândia. Já tô ansiosa para chegar lá, hein? Agora eu vou voltar para trabalhar, né? Que hoje ainda é sexta, mas não sextou por aqui, tá bom? Não sextou por aqui. Ainda vou trabalhar e a gente se vê amanhã, tá bom? Beijo grande, meus amores. Eu amo vocês do dedinho do pé ao fio do cabelo. Te amo, Paulinha, Vânia, Joelma.